Existe um padrão silencioso no varejo da construção. Ele não aparece nas balanças, não está nas manchetes e quase ninguém fala sobre ele. Mas é exatamente esse padrão que explica por que determinadas lojas crescem mesmo quando o mercado trava, enquanto outras trabalham até mais, mas avançam menos. Hoje eu quero te mostrar o que as gigantes globais do varejo da construção entenderam primeiro e que ainda passa despercebido por muitas lojas menores. Meu nome é Matheus, eu sou cofundador da Obra Hub e nós somos especialistas em fazer empresas do varejo da construção faturarem mais através do digital. Quando a gente observa Ace Hardware, Leroy Merlin, Home Depot e diversas outras lojas globais do varejo da construção, é muito comum ouvir: ah, mas essas lojas são gigantes. Só que o tamanho não explica método. E método é exatamente o que separa quem depende do mercado de quem constrói o próprio crescimento. E o meu papel aqui é traduzir esse jogo sem fantasia, sem muitas teorias, para a realidade do varejo da construção no Brasil. O primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que essas lojas, elas têm uma disciplina invisível. E como é que isso funciona? Essas gigantes, elas não crescem porque elas têm ideias mirabolantes, ideias brilhantes. Elas crescem justamente por conta dessa disciplina. Por que ela é invisível? Ela consiste basicamente em calendário de marketing, padrão de atendimento, comunicação consistente, um layout pensado para guiar as decisões de compra do consumidor. O pequeno, ele geralmente vê essas coisas e ele pensa: ah, depois eu faço isso não é tão importante. O grande entende que por mais que isso seja até simples de certa forma, isso é fundamental para o crescimento do negócio. E o simples executado todos os dias vira uma vantagem competitiva perante quem não aplica isso. Então muitas coisas que você aí na sua loja julga como simples, como coisas que não fazem sentido, às vezes tem lojas gigantescas que cresceram justamente por aplicar isso de forma consistente todos os dias, por mais simples que seja. O segundo ponto são dados com linguagem do mercado. Essas empresas que chegaram nesse nível de serem globais, gigantes, elas não chegaram ali por acaso. Enquanto nas lojas pequenas, lojas menores, o dono geralmente tenta adivinhar o mercado, nessas lojas eles medem tudo: giro, margem, ticket, comportamento, intenção, abandono. Esses números, eles não são simplesmente relatórios, eles são sinais que o mercado tá dando. Enquanto os grandes analisam esses dados e tentam entender para onde o mercado tá caminhando, para conseguir personalizar a loja deles de acordo com isso, os pequenos geralmente tentam decidir na base do achismo. E quem decide no achismo acaba reagindo tarde à mudança do mercado. Os dados, eles não servem para complicar, eles servem para antecipar. O terceiro ponto que a gente vai conversar aqui é sobre movimento na hora certa. Geralmente quando o mercado aperta, que a coisa fica feia, aparecem dois perfis de empresários. O primeiro perfil, quando a coisa aperta, ele entra em silêncio, ele se retrai, ele corta a verba de marketing e ele espera de forma passiva esse momento passar. Já o segundo perfil, ele entende que a atenção é um ativo e que fica mais barato quando o medo se espalha. As gigantes entenderam isso e elas investem justamente quando os outros recuam, não por ousadia, mas por um movimento estratégico e pensado. Enquanto todo mundo tá retraído, tá deixando de investir por conta de um período ruim, elas entenderam que nesse período, o ativo mais importante do mundo, que é a atenção, fica mais barato. E quanto mais elas investem num custo menor, mais resultado elas têm. Então é muito importante que você, como lojista, tenha essa mentalidade de aproveitar as oportunidades. Ao invés de ficar focado no problema em momentos ruins, cortando custos de investimento e cortando tudo que é possível, pensa: como é que eu saio disso? Como é que eu posso tirar proveito desse momento de caos e fazer a minha loja vender mais a partir disso? Criar demanda é controlar o jogo. O lojista pequeno, geralmente, ele depende da necessidade do cliente. Ele espera de forma passiva o cliente chegar até ele para fazer a venda, para tirar o pedido. O grande trabalha o desejo desse potencial cliente antes da necessidade existir. Você pode perceber que muitas dessas lojas grandes, como a Leroy Merlin, por exemplo, que é mais conhecida aqui no Brasil, elas investem muito nesses departamentos de lifestyle, faça você mesmo, soluções completas, inspirações. Isso é tudo pensado de forma estratégica. Quando eles investem nessas categorias, eles estão criando demanda e desejo. O cliente, ele chega e não pergunta quanto custa, mas sim como eu faço. Então eles não ficam só dependentes daquele cliente que precisa reformar um cômodo, precisa trocar um piso, precisa pintar um quarto. Eles criaram uma demanda nova, que é um cliente que não precisa reformar a casa dele, mas que viu alguma coisa que inspirou ele, pode ser uma publicação no Pinterest, pode ser um vídeo que eles postaram, e ele quis ir lá e comprar. Por exemplo, eles postaram um jardim vertical com algumas prateleiras. E o cliente viu isso
pensou, pô, isso aqui fica legal na minha sala, eu vou fazer. Ele mesmo compra na loja, gerando uma margem muito alta para a loja, porque são produtos de decoração praticamente, não são produtos brutos que tem uma margem pequena. Ele compra tudo lá, leva para casa dele e monta. A loja conseguiu despertar o desejo nesse cliente. A maioria dos lojistas pequenos de materiais de construção aqui do Brasil não entenderam esse mercado ainda. E as lojas que entendem esse mercado disparam em crescimento, porque é um mercado muito mais rentável que vender material bruto e é um mercado que não depende da necessidade. Você mesmo cria o desejo no cliente para ele fazer esse serviço na casa dele. Então esse é um ponto que eu recomendo demais você dar uma estudada e implementar na sua loja o quanto antes. Ponto 5 é enxergar processos como liberdade. Existe uma ideia errada aqui no Brasil, e eu vejo isso em muitos lojistas pequenos, que é processos engessam a loja. O processo realmente engessa, mas só quando ele é mal desenhado e mal executado. Na prática, o processo liberta. E é por isso que essas empresas gigantes, globais, não dependem de pessoas específicas. Elas dependem de sistemas que funcionam mesmo quando alguém falha. Quando tudo fica passando pelo dono, e isso é muito comum em empresas pequenas aqui do Brasil, a empresa engessa, ela trava, mas quando existe processo bem desenhado e bem executado, a empresa flui. Eu sei que é difícil para empresas pequenas, familiares, que não estão acostumadas com processos, implementar isso. Mas se você almeja crescer a sua empresa, se você almeja abrir outras lojas, almeja coisas grandes, você precisa ter processos bem desenhados para sair do operacional. Com processos bem desenhados, você coloca pessoas no operacional que vão executar esses processos para você pensar na gestão da empresa como um todo e conseguir administrar melhor a sua empresa e fazê-la crescer de forma eficiente. Eu espero nesse vídeo ter conseguido abrir um pouco a sua mente, você que é empresário do varejo da construção, que almeja crescer, que está disposto a trabalhar e fazer o negócio avançar e evoluir. Esse vídeo ele serve como inspiração para você entender que essas empresas globais, essas empresas gigantes, elas não são de outro planeta. Elas simplesmente enxergam antes. Elas enxergam coisas que talvez você não tá enxergando. Elas conseguem antecipar os sinais, elas conseguem conectar pontos e agir com métodos. E tem uma frase que eu gosto muito que é: o maior risco para uma empresa pequena não é a crise, é achar que ela ainda não precisa pensar como uma empresa grande. Se esse tipo de leitura estratégica faz sentido para você, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, acompanha o nosso Instagram também, que tem bastante conteúdo exclusivo por lá. E se você quiser ajuda da Obra Hub para traduzir isso para sua loja, para implementar estratégias digitais na sua loja, clica no link aqui embaixo ou no link da bio no nosso Instagram e fala com o nosso time.